Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e estamos aqui para estudarmos um texto da irmã Carla Juliana de Mello, que foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Tem uma meditação para cada dia do ano. Quando nós estudamos a porção bíblica, quando fazemos devocional, não tem como deixar de ser inspirado, exortado e edificado. Isso vai promover o nosso crescimento cristão e vai nos engajar com a missão de Deus. Como vocês sabem, não fui eu quem escreveu o texto, foi a irmã Carla Juliana Mello. Então, o que eu vou fazer? Vou ler o texto para os irmãos e contar aquilo que eu entendi. Vamos iniciar orando então? Senhor Jesus, que nós possamos realmente sermos pessoas que os outros possam imitar, que as pessoas possam ver Jesus em nós. Ajude-nos a ser esse tipo de cristão. É em teu nome que oramos. Amém. Bom, então o texto de hoje é apenas um versículo, né, que na minha tradução está escrito assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, que é o irmão Paulo falando para os Coríntios, né? O apóstolo Paulo. E na versão aqui da irmã Carla Juliana de Mello, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Bem, irmãos, a gente vive numa época que tudo fica muito exposto, né? A gente tem Instagram, Facebook, LinkedIn, X, enfim, tantas redes sociais, TikTok, né? Então, a maioria de nós, há pessoas, obviamente, que preferem não ter nenhuma rede social, mas em geral a maioria das pessoas tem, né? E é lá que elas se comunicam, ficam sabendo das coisas que estão acontecendo. Mas tem uma questão que muita gente quer ser admirado, quer ser seguido, quer influenciar os outros. Logicamente, eu, quando faço também este vídeo, eu quero influenciar as pessoas, eu quero que ele seja compartilhado para que outras pessoas possam ler a palavra que nós estamos lendo, estudar aquilo que nós estamos estudando e assim se conectar com Deus, logicamente. Então, cada um tem um motivo para se expor. Então, por exemplo, tem pessoas que têm o Facebook e o Instagram para colocar lá o seu passeio, a conquista e outras, por exemplo. A gente tem um Facebook da igreja onde a gente, além de colocar os versículos bíblicos, além de colocar algum texto que vai edificar os irmãos, nós também colocamos ali o culto, né? Nós gravamos o culto ao vivo. Para que isso? O objetivo é sempre o de influenciar pessoas, né? Que as pessoas vejam e falam: nossa, que pregação, que louvor, quero isso para mim, quero adorar esse mesmo Deus. Então, as principais perguntas são: quem você tem seguido nas redes sociais? Você sabia que, mesmo que você não perceba, as pessoas que você segue diariamente acabam influenciando o seu comportamento? Inclusive, é importante a gente escolher as pessoas com quem a gente anda, as pessoas com quem a gente segue, porque tem um grande empreendedor que faleceu em 2009, o Jim Rohn, que ele diz assim, que nós somos o produto das 5 pessoas com as quais nós mais convivemos, né? As 5 pessoas com as quais nós mais acompanhamos acaba interferindo na gente, de forma que a gente acaba sendo uma pessoa influenciada, o resumo dessas 5 pessoas mais próximas de nós. Então, essas 5 pessoas mais próximas de nós vão influenciar a nossa ação, nosso pensamento e os nossos sentimentos. Então, nós temos que ficar atentos. Qual é o seu exemplo de vida cristã? Obviamente que nas redes sociais a gente encontra vários perfis de vários cristãos que são instrumentos de Deus, né, para abençoar, para edificar a vida de centenas de pessoas, às vezes milhares, né? Depende do pregador. Por exemplo, nossa, tem
eu não consigo nem me lembrar aqui de tantas igrejas que de lá saíram pregadores que diariamente colocam mensagens lá para nós. Mas a gente tem que ter cuidado. Por quê? Porque a gente tem deixado que as pessoas do mundo virtual, ainda que elas sejam cristãs piedosas, né? Ainda que sejam pessoas que realmente são um exemplo, elas acabam sendo o nosso modelo de vida. E aí a gente acaba só se entretendo com a rede social e deixa de caminhar com outros cristãos genuínos, né? Então a gente fica só lá vendo a rede social. A gente tem que lembrar que na nossa comunidade tem muitos cristãos genuínos. É com eles que nós temos que compartilhar a nossa vida, deles que a gente tem que aprender e é para eles que a gente tem que ensinar também. Assim a gente é capaz de enxergar como de fato eles são e não como eles se apresentam. Então, essas pessoas de carne e osso com quem a gente se relaciona, a gente vê o andar dela, o viver dela, que é diferente, né? Da pessoa que a gente vê na internet e que você nunca tocou, nunca falou, nunca conversou. Então, essas pessoas de carne e osso vão fazer toda a diferença na sua vida. O apóstolo Paulo, o irmão Paulo, pediu na sua carta aos Coríntios que eles o imitassem assim como ele imitava Cristo. Olha que coisa forte, né? Precisa realmente, como diz o outro, né, ter bala na agulha ou como diz o Ratinho, ter café no bule, né? Pra dizer, ó, pode me imitar, porque eu imito a Jesus. Mas a gente precisa de pessoas reais, próximas a nós, para que a gente possa aprender com elas sobre a vida cristã. É isso que o apóstolo Paulo estava nos dizendo. São pessoas a quem a gente deve e pode imitar. Você conhece pessoas assim? Então, quando a gente fala em imitar, a gente quer dizer o quê? Que a gente tem que se inspirar, a gente tem que copiar aquilo que a gente aprende de bom com esses cristãos verdadeiros. Logicamente que isso não quer dizer que você vai deixar de ser você e viver a vida do outro, perdendo a sua própria identidade e acabar imitando o jeito da pessoa falar. Enfim, não é disso que a gente está falando, né? Mas a gente tem que aprender com os outros que imitam a Jesus Cristo a sermos também mais semelhantes a Jesus Cristo e assim, para que nós possamos também ser modelos para outras pessoas, para que outras pessoas nos imitem. Então, nós temos que cuidar muito da nossa vida cristã e temos que estar atentos. E refletir mesmo, será que a gente pode dizer como o apóstolo Paulo, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo? Bom, o nosso manancial termina assim: imite aqueles que imitam Cristo. Agora eu vou terminar deixando aqui o meu abraço de ursa, ó. Lembrando que nós que sabemos que temos que ser exemplos, né? Que nós temos que imitar a Jesus Cristo. Para nós, o abraço da super mega, certo? Quero que vocês se lembrem também do versículo deste ano, que é 1 Tessalonicenses 5:9, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu posso me despedir e quero deixar o recado de todos os dias, que é o seguinte: se você está enfrentando alguma dificuldade, meu irmão, minha irmã, não fica com medo não. Não tema, sabe? Porque Deus já está lá.